Seja bem-vindo a mais um episódio da Ferrari F40. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e eu te deixo aqui o vídeo principal. Sejam bem-vindos a essa nova aula. Agora nós vamos finalizar o raio da parte do piloto, justamente esses raios remanescentes aqui, e também vamos fazer uma melhoria na parte dianteira. Olhando bem atentamente, vamos voltar aqui ao reverter, para que ele volte uma. Essa parte dianteira aqui, ó, prima do corte, antes do corte, se a gente recordar bem os esboços, são todos linhas retas. Digamos assim. Então, são linhas retas e depois começa uma lenta queda. Quase. E vejam que o corte, feito por estes outros esboços aqui, ó, são todos arcos caindo. Então, eu acho que a gente seria... Como a geometria de base era reta, o corte, uma melhoria que a gente pode fazer é reto também. Porque se a gente olhar de baixo aqui, ó, revertendo o esboço, indo até o final da árvore, fica um abaulado aqui. E se a gente olhar bem certinho no modelo nas fotos, ele é bem reto aqui, ó. Então acho que a gente vai poder fazer essa melhoria, vai ficar ainda mais realístico. E veja, nós estamos voltando do passado da história e executando melhoria e voltamos para o presente. E isso a gente pode fazer quantas vezes quiser, conforme a gente desejar. Então vamos antes da criação daquele raio ali. Ó, veja, esse é o corte puro. Onde tem, é bem alternante, né? Tem um delta, tem uma diferença bem grande, ó. Era bom se o corte fosse lá e aqui, digamos, né? Fosse mais perpendicular aqui, ó. Mas como aquela geometria de base é reta e esse aqui ele entra conforme ele entra nessa ponta, por isso que ele faz esse efeito. Então se a gente voltar aqui antes do... Não, vamos modificar os esboços. Podemos ocultar a foto da parte dianteira momentaneamente. Aqui a parte do piloto também. Ó, aqui. Como é um arco, eu deixaria até a estrutura que está e de arco, só que eu colocaria, ó, em vez de ser 1/10, 0,05, para descer menos ainda, para que ela tenha uma diferença menor. Aqui, ó, que tem um arco bem maior, vamos colocar 0,05 também. E por final aqui também 0,05. Assim todos os três são um arco bem grande e são idênticos. E veja, ó, como está diferente. Vamos reconstruir para que ele aplique as cotas. Ó, a gente exagerou ali, colocando uniforme eles. E veja que esse ponto aquele ali, ó, estão muito mais iguais. E em cima a diferença diminuiu também. Super top. Agora a gente vai controlar a altura de cada um. Como os três juntos formam um arco, se a gente olhar de lado, o corte vai ficar muito adequado ainda. Esse primeiro. Bem, já que a gente quer que ele se aproxime, podemos descer um pouco mais. Então, 0,3. E lá no último, como a gente quer que ele desça também, ó, 2 cliques. Vamos diminuir então a distância para que ele vá um pouquinho para baixo, em vez de 1/10 para cima, 0,5. E esse meio aqui, bem, vamos reconstruir primeiramente, então, o 1 e o 3 a gente desceu um pouquinho mais, melhorou um pouco, mas acho que esse meio a gente pode descer. Ele que vai fazer a característica aqui
desse ressalto aqui ficar mais evidenciada. Então aqui está 1 mm para cima daquela curva guia. Vamos colocar meio. Reconstruir. Ponto 0,5, né, acima ainda da reta. E veja que, ó, quase paralelo, ó, com essa de baixo, digamos, quase paralelo com o eixo Z. Muito bom. E aqui também diminuiu um pouco ainda. Mas como a gente sabe lá no outro esboço, ó, é uma reta e um arco. Então ele acaba tendo um comportamento diferente. Aqui nessa parte de cima, que também é muito, é quase tangente à face criada. Muito sensível, digamos. Essa cota aqui que está a ponto 3, vamos colocar também 0,5 para que ela vá mais para baixo. Vamos ver que efeito teremos. Opa. Podemos deixar assim por enquanto. Ó, na lateral, bem evidenciado o detalhe. E a parte de cima, se eu faço clique no esboço, ele evidencia onde ele está. O que era... Vamos inverter a cota, então os 5 centésimos em cima, não, a gente vai colocar 5 centésimos para baixo. Para que ele vá um pouquinho mais para baixo. Ó. Foi demais, então ele cortou aqui, ó, por inteiro. Criando um degrauzinho. Opa, não é essa cota não. É esta aqui. 5 centésimos, então... Se colocarmos 0 um pouquinho para cima. Vamos ver que estado... Viram que 1 décimo para baixo, ó, ele estava aqui, foi lá em cima. De tão sensível ao número ele é nesse caso, ó. Com 0 temos esse resultado. Eu não queria que ele parasse aqui na... Tá, então vamos colocar uma distância ligeiramente mais para cima, 0,03. Ó, eu vou subir até que o corte não toque na linha do nosso esboço. Que no final das contas é aquele 0,5 que a gente tinha encontrado antes. Então, atualizei a cota. Ah, mas era 0. E como eu comecei a colocar a cota, ele está colocando para baixo do ponto. Então, um clique na cota, inverter. Dar um OK. Agora sim ele vai para cima. Ó. Se a gente ver, tem um degrauzinho aqui. Vamos para cima. OK. Como eu sei que agora ele está para cima, ponto 0,3 para cima do ponto que a gente escolheu. E vou considerar como bom. Ele está menos alternante que antes e é praticamente tangente. Se a gente olhar na lateral, a gente tem o nosso... tem uma boa aresta, digamos assim, é aparente o detalhe artístico, digamos, né, a silhueta. E
qualquer coisa que a gente pode também inverter a cota para ali e para baixo também. Ó, vamos atualizar para que ele vá um pouquinho para baixo, para evidenciar um pouquinho mais ali. Bem, agora acho que a gente fez uma boa melhoria. Ó, se a gente olha de baixo, ó, não era aquela coisa que era reto e depois entrando na curva. Agora a gente fez um corte bem mais homogêneo lateralmente, bem mais reto. E acredito que nas fotos que a gente viu até agora, ali realmente é reto. É um perfil reto que cortando, vai cortando, né? Na direção verso o piloto. Na direção do piloto. E agora raio variável. Então, o primeiro que eu quero que não pegue. Então vamos colocar então ponto 1 para cima. Ó, que daí tudo vai um pouquinho para cima, inclusive o raio. Tava ponto 3 antes, né? Quem sabe seja a medida já correta, que a gente já tinha baixado no meio já. Bem, acho que aqui ficou bem legal. É um raio de 100, de repente possa aliviar também um pouco mais aquele raio ali. De 100 passamos para 50. E o segundo raio variável, aquele superior também, 100 e 25. Tudo bem, vou deixar como está aquele lá de cima. E como a gente mudou só no corte, a gente não modificou lá em cima, não modificou esse raio lateral. Podemos, ó, reverter até o final para que ele vá para baixo com a árvore de projetos. Tem algum erro em alguma coisinha pequena que vamos arrumar agora, mas ele ainda está calculando. Ah, foi justamente o raiozinho próximo. Então, reverter até aqui, para a gente cuidar desse ponto aqui realmente. A gente volta um. Nesse caso, como está dando problema no de baixo, eu vou voltar aqui com o raio que faz a parte superior. Vamos voltar aqui. E vamos fazer primeiro o raio da parte superior. Ponto 5. Tira propagação com tangente. 0,2 faz. É, mas aí fica um raio pequeno demais. Vamos ver como é que fica então aquele raio de base. Qual foi o problema que ele... Ó, faltou uma aresta. Veja que aquele raio foi tão... essa zona aqui é tão delicada com números, né? Ela subia e descia muito rápido que o raio acabou ficando para lá. E o bordo triangular vem até aqui e volta. Um pequeno detalhe que não... Acabei selecionando a face aqui sem querer. Acho que não vai obter um resultado diferente com o raio lá. Mas enfim, vamos fazer o raio como está. Ele só denunciou que... Ele só denunciou que faltou um elemento. E antes tinham 3 elementos selecionados. Foi para 2. E esse raio que a gente põe para baixo. E acabou fazendo. Na verdade era só o de baixo que estava com o elemento faltante, mas ele executou o comando da mesma forma.
Agora, eu acho que a gente vai colocar um raio menor para ficar mais aparente essa protuberância aqui. Esse aqui também é de 0,8, vamos colocar 0,7. Tudo bem. Acho que ficou bem melhor que antes, né? Antes era reto, caía. Acho que ficou, a gente está capturando um pouco mais a geometria da peça. Então, vamos reverter até o final aqui nossa árvore. Está oculto aqui um sólido aqui. Ok. Então realizamos essa melhoria, ó, não está abaulado, ficou muito bom. E, e agora vamos criar os raios da parte do piloto. Então para realizar isso a gente vai voltar aqui no espelhamento, para a gente poder fazer o raio só na metade. Mas antes disso a gente vai consultar as nossas imagens para refrescar a memória em qual é o comportamento dos raios nessas três regiões. Então aqui nas imagens, ó, a gente vê que os vidros são um pouco curvados, ó, ele tem uma leve geometria. Ó, ele tem uma leve geometria, mas sem grandes distorções, né? Então podemos dizer que ele é quase reto, exagerando, e lá também. Então toda a curva do carro está exatamente aqui. Então é um raio bem constante, esse daqui. Em cima também, ó, parece que ele é constante. Esse aqui, ó, ele é muito maior para arredondar bem. E a parte que desce lá, provavelmente lá para trás a gente pode crescer um pouco mais com a descida. E o contorninho, aí é um raio de arredondamento normal para que essa geometria que desce, encontrando com o chão, digamos assim, fique bem homogêneo, um raio ali, nada tão exagerado. É um raio bem grande naquela zona. Aqui quase a gente pode ter um raio variável aumentando até aqui. E toda a base ali, um raio constante. Ó, um raio só de arredondamento realmente. Bem, vamos para o nosso modelo. Ok. Nosso modelo, vejamos que aqui acabou ressaltando um pouco mais, que a gente não aplicou o raio ainda. E acredito que a primeira coisa que vamos fazer é aquele raio maior. Por isso a gente pode chamar o raio simplesmente e já fazer um chute aqui, um raio bem grande de 30. E podemos dar uma observar com a imagem também. Lembrando que o espelho foi feito um pouco mais para frente, porque a diferença entre essa imagem e a superior, né, elas não estão bem de acordo. Mas imaginando aquele raio lá, a gente pode até pegar ele aqui, ó, fazer um novo esboço. Digamos que vamos usar a imagem agora para fazer uma medição. Ó,
um diâmetro de 3 pontos. Ok. Vamos desativar lá o... Agora vamos pegar a parte de cima. Com um outro diâmetro de 3 pontos. E vamos usar o aparar para provocar aquela quina entre eles. E vamos fazer um raio. Um raio de 30. Vamos chutar 30. Eu diria que a gente pode ir um pouco mais, um pouco maior. Ctrl Z. Não quero que ele mexa nos outros dois. Ok. 35. 35 vai bem também. E vamos chutar 40. Também, ó, quase tangencia bem. 40 vai bem. 45 acho que acaba sendo demais já. Daí começa já exagerando aqui nessa saída aqui por cima. Então, o nosso raio escolhido é 40. Veja que essa foto, ó, a gente não consegue descobrir esse raio aqui caindo e nem esse outro aqui no meio. Mas aquele ali a gente consegue. Então, veja que a foto ela ajuda em algumas coisas, mas em outras não. Lembrando que nessa nossa modelagem que a gente está fazendo também, as melhores fotos para pegar medidas e se referenciar é essa aqui, ó. Porque para pegar o carro inteiro você tem que tirar uma foto muito mais longe. E a de cima também. Então são as duas fotos mais com maior qualidade, maior precisão, porque foi feita de mais longe. A da dianteira e a da traseira, a foto foi tirada a uma distância muito mais próxima do carro, aí as distorções da câmera impactam muito mais na fotografia, então são menos confiáveis para nós, né? Mas a gente está buscando usar da melhor forma possível. Então nosso raio escolhido é 40. Ok, muito bom. Se lá é 40, aqui eu vou usar menos. De repente 20, caindo para 10 e bem pouquinho para arredondar ali. Vamos salvar o modelo e iniciar a ferramenta de raio variável. Vamos pegar esse começo aqui. É sempre bom colocar um raio constante em todo ele e depois você vai aumentando gradualmente. Então, eu posso chutar que eu vou fazer com 5. Bem, interessante que ele pegou só esse pedaço ali. Quase quase a gente fazia esse pedaço realmente e depois a gente pensa no resto. Então, vamos fazer dessa forma. Então, 5 aqui também. Tudo 5. 5, definir todos. Ok. Se lá era 40, vamos aumentar para 20, quem sabe, e definir todos. 20 foi muito. 15, quem sabe. Definir todos com 15. Não. 10. Definir todos. Com 10. A olho nu também já parece bom. Vamos dar um ok. Ó, aquele raio, aquele canto que estava para fora já entrou aqui. Muito bom. Vamos ocultar momentaneamente o corpo. E um outro raio. Raio variável novamente. A gente fez com 10, então aqui em cima a gente pode fazer 10 e caindo.
É que realmente fica bem pequeno mesmo. Bem, vamos colocar 2, definir todos. E lentamente vamos fazer aqui na ponta também. Ó, definir todos com 2. Essa aqui também. Definir todos. Ainda não. Definir todos. Talvez 2 seja muito naquela pontinha. Vamos colocar 0. Colocar 0 aqui também. Ok, primeira vez que ele fez uma preview e daqui com a preview a gente consegue ter uma visualização melhor. Então, é realmente 0 lá e 0 aqui, ó. Aí ele conseguiu fazer muito melhor. E se fosse 0,5? Ele faz daqui 0,5 que vai abaixando gradualmente até ser 0 lá. E ainda fez. Bem, vamos aumentar sensivelmente aqui em cima. A gente quer... Como eu estou em 2, quem sabe eu vou para 7. Sete lá. Veja que eu estou colocando os raios lá. E como tem já em seguida esse raio aqui, ó, de 7 ele tem que ir para 2 muito rápido. Então, às vezes esses movimentos bruscos de mudança de raio é que fazem realmente bloquear. Então, ó, se toda aquela área lá, que eles são todos muito próximos, eu coloco o mesmo valor de raio, ó, fica muito mais fácil de fazer, porque aqui é como se fosse um raio constante e depois aqui ele vai mudando. Ó, então lá tá 7. Aqui está 2, vamos colocar 7. Então ele de 7 continua 7. Acabou nem dando. Sabe aqui 7 também, que não estava atribuído por enquanto. Bem, quem sabe um raio menor. Porque aquele 7 não foi possível, mas um raio menor podemos tentar. Aqui também. Como a gente colocou 5, vamos colocar 5 o próximo também. Não, ainda não. 3. Ok. Bem, eu preferiria fazer um raio maior aqui em cima. 8. É, deixa não fez. Vamos tentar uma outra hipótese, né? Saindo do raio. A gente pode fazer um raio constante com essa face aqui, sem pegar tangente. Exageradamente até consegue fazer. Vamos tirar ali. É um raio de 10 a gente queria. Que pega aqui também. Ok, essa não. Veja, quando eu tiro ela, mas ele, mesmo que eu tiro, ela vem aqui e acaba tangenciando com aquele outro raio de 10 que vem aqui embaixo. Então aí fica um grande de 10. E ele corta aqui ó, com essa face e daqui ele vai reto. Até sumir. Se a gente pegar uma face a mais, a gente tem um resultado diferente. Ali nem fez preview, aqui fez. Gostei, até que gostei desse raio maior até um pouco mais para baixo.
Quem sabe a gente seleciona mais alguns para ver como é que desenrolaria. Veja que esse bordo externo aqui ele respeita. Ó, ele abaixa lá em cima, mas aqui embaixo ele respeita. Mas a preview está fazendo com que ele vá lá para dentro. Vamos dar OK, só para ver como é que... Ah, OK. Quem sabe? Vamos visualizar o restante da carroceria aqui. E chamou atenção esse... Muito curioso. Mas eu acabei deformando lá. Isso significa que... É isso aqui, ó. Essa pequena face aqui. Como a gente fez um raio entre esses dois arestas aqui, ó. O raio foi tão grande que essa parede aqui ela foi para dentro. E essa pequena face aqui, ó, que existe verdadeiramente, foi para dentro. Bem, vamos pensar. Quem sabe... Sim, porque aquele raio ali até ele acabou provocando um efeito diferente. É, acho que ficou bom mesmo. Realmente, eu não me imagino crescendo o raio aqui de tanto. É porque depois a gente pode fazer um segundo raio nessa área interna aqui, que acaba sendo bem benéfica. Exatamente dessa forma. E veja que como aquela geometria ela termina aqui, porque ele é um corpo sólido ali. Vamos mostrar aqui. Vamos voltar uma. E como esse é o bordo externo, ele respeita aquele bordo. Então, se ele faz um raio aqui, em cima ele pega o que ele precisa com total liberdade e para a direita ele vai até aqui. Então, se a gente volta para baixo, aqui com o espelhar não, ó, aí ele acabou criando a... Vamos colocar um pouco menos, porque acredito que aquele raio lá era bem menor. Vamos atualizar lá. 3, quem sabe. Atualizar. E aqui não provoca, se a gente olha dessa forma, acaba criando um pequeno canto. E com raio de 4, provavelmente ele vai mais para baixo. Ó, mais para baixo, quem sabe. Ah, mais para cima. E 5 como era. A gente estava só olhando lá, ó, nem vimos o que ele faria aqui. Então, quanto maior o raio, mais ele se adentra lá, provocando outros efeitos colaterais. Vou colocar bem pequeno 2 e 1. Gostei de 1. Ficou bem mais neutro. E ainda assim fez o pequeno arredondamento ali.
Bem, ok, desenhado. Então a gente finalizou essa sessão de modelagem. Vamos fazer o espelhamento final aqui, como boa praxe que estamos fazendo até agora, para visualizar o carro por inteiro. Então, ó, aqui ficou mais limpo a entrada, essa entradinha. Fizemos os raios na parte superior do piloto. E o carro já está bem completo. Então, a gente terminou outro estágio de evolução do carro, onde toda a lateria já está totalmente com raios. Agora nós vamos iniciar detalhes. Vamos fazer todos os detalhes que faltam do carro, como a entrada de ar, com detalhes do vidro, espelho retrovisor, entradas aqui na frente, a parte de trás também, né? Modelar os detalhes ali interno. E as rodas. Como a roda é uma coisa, digamos, de todos os detalhes é uma coisa ainda grande, vai fazer muito impacto sobre o projeto, ele será o próximo alvo. Então, na próxima aula, nós vamos modelar as rodas. Está gostando da técnica de modelação? Faria diferente? Me escreva nos comentários para eu saber. E vamos trocar conhecimento. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.